Para a gente adentrar, que eu sei que o Denis tem um monte de perguntinhas aí, mas só para esse início, para que as pessoas que estão nos acompanhando, que de repente não têm tanto conhecimento sobre essa sua atuação, você já explicou o que é a perícia. Como é... A gente está falando de perícia médica, né? Você acabou de falar que nas questões trabalhistas a perícia ela é essencial. Então, eu queria que você exemplificasse, até para que as pessoas que estão nos acompanhando se identifiquem com esses casos. Nas questões trabalhistas, por que a necessidade de perícia médica? Em quais situações? Quais são os exemplos? A gente também falou de casos em que há questões judicializadas envolvendo médicos, né, envolvendo hospitais, enfim. Queria que você trouxesse um pouco mais de exemplo para a gente em que há necessidade da perícia. Todo processo em que há alguma alegação de doença, patologia, acidente, ou algo envolvendo a saúde, né, daquela parte, né, porque não necessariamente seria o reclamante, mas daquela parte, é necessária uma perícia técnica, uma perícia médica, porque somente um médico vai conseguir avaliar aquela condição de saúde. Essa condição de saúde, ela pode ser tanto decorrente do trabalho, como ser no decorrente de uma doença genética, degenerativa, algo, né, que não é relacionado ao trabalho. Ela pode não gerar nenhum tipo de incapacidade laboral, ela pode ter uma patologia, mas não estar atualmente tendo nenhum tipo de sequela ou nenhum tipo de incapacidade. Ela pode ser decorrente de um acidente de trabalho. E daí todas essas questões, no campo trabalhista, né, especificamente, ela é necessária a perícia. Porque somente um perito médico vai conseguir avaliar se existe nexo entre essa doença, né, ou esse acidente e o trabalho que ele desenvolve na empresa, se existe uma incapacidade, ou se ele está capaz para trabalhar, apto para trabalhar, e se existe ainda uma extensão dessa patologia, vamos supor, se existem consequências além dessas que foram colocadas. Então, todas essas questões, elas são elaboradas, elas são, vamos supor assim, esclarecidas pelo médico, né, pelo médico perito. O perito que é nomeado pelo juiz, e daí o juiz indica um perito para que vai atuar naquele processo. Paralelo a isso, existem duas partes. O perito, ele auxilia o juiz, né? Ele é uma pessoa imparcial e que deve auxiliar o juiz. As partes podem indicar cada uma um assistente médico. Então, vamos supor assim, eu como autora quero indicar um assistente que vai me auxiliar, né? Auxiliar meu advogado, auxiliar no processo e que vai acompanhar essa perícia, né? E também a empresa pode indicar um assistente técnico, que acontece muito, para também acompanhar essa perícia. E eles emitirem o parecer deles. Então, são várias provas médicas que vão se unir no mesmo processo. Né? E para daí se sair uma conclusão, né? Uma sentença. Nossa, muito bem complexo. Bem complexo. E tudo bem técnico, isso, né? Ajuda muito. Assim, eu, né, atuo como advogada trabalhista, então eu sei o quanto um assistente técnico pode fazer a diferença para um advogado. Né? Tanto antes de ingressar com o processo, como eu estava falando, de fornecer subsídios para aquele processo. Então, informações sobre aquela doença, as reais possibilidades de relação, né, com aquela alegação que você está tendo, com o trabalho, se existiu tempo hábil para aquela doença ser desenvolvida, se existe uma incapacidade decorrente dela, para que também não se entre com processo sem um objetivo, né? Ninguém entra com processo sem um objetivo, né? Não existe aquela coisa... Quanto seria um acordo, né? Ah, não tem valor. Tem que ter um valor ou tem que ter um objetivo, aquele processo. Então, toda essa análise, ela é feita pelo assistente. Então, são provas que vão se juntando e daí a sua possibilidade de ganho ou de ter uma, dentro do possível, claro, né, da questão prática, de você ter um resultado favorável, ela é muito maior. A robustez entregue ao juiz. Porque processos são provas. O processo é uma junção de provas, né, que vão te ajudar a esclarecer e mostrar o seu ponto de vista a respeito daquela situação, né?
a verdade daquela situação, só que eu digo que cada um traz a sua verdade para o processo, né? Então, seria correto afirmar, não sei se essa é a palavra correta, mas que esse perito médico, ele também trabalha, então, na questão de consultoria para escritórios. Por exemplo, um escritório está em dúvida, ele recebe um cliente, ele fala assim, ó, eu não tenho uma capacidade técnica médica de analisar essa situação sua. Então, vamos consultar uma pessoa que tem essa capacidade. Seria um serviço de assessoria mesmo, de consultoria para escritórios, é isso mesmo? Sim, sim. Especialmente, e é feito muito, assim, é uma demanda bem grande, inclusive para que conste, às vezes, na ação, na sua peça processual, subsídios relacionados àquela doença. Então, questões técnicas relacionadas àquela doença ou àquele acidente. E isso, só quem vai fornecer é uma pessoa especializada nesse assunto. Então, inclusive, para fornecimento de questões inerentes àquela doença ou àquela patologia, para ingressar com uma ação judicial ou para elaborar a defesa de uma ação judicial, ela é fornecida pelo assistente técnico. O assistente técnico eu considero o melhor amigo do advogado, num processo que está sendo discutida a questão de saúde ou alguma questão relacionada a isso. Porque ele vai te auxiliar para que o objetivo daquele processo seja alcançado. Dentro do possível, né? Dentro da verdade que traz aquela situação, né? E dentro tudo que for possível, né? De você extrair daquela situação que seja benéfico para o cliente, para a pessoa que te contrata, ela é trazida.